pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso clube investigativo. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho. Não esqueçam também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição, principalmente no TikTok. No caso de hoje, eu vou trazer o caso da JonBenét. Ela era uma mini-miss estadunidense que apareceu morta dentro da sua própria casa de um jeito muito misterioso. Vem comigo saber mais sobre essa história. JonBenét Patricia Ramsey nasceu no dia 6 de agosto de 1990 em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. Ela era filha de Patsy e John Ramsey e ela tinha 4 irmãos, sendo o Burke, o John Andrew, a Elizabeth e a Melinda. Na época do ocorrido, a JonBenét ela tinha só 6 anos. Ela morava com os pais, a Patsy e o John, e também com seu irmão Burke, de 9 anos, em Boulder, no Colorado. Seus outros irmãos não moravam junto, porque eles eram filhos somente do John e eles já eram adultos também na época do caso. Como eu falei no começo, a JonBenét ela era muito conhecida, ela era uma criança muito conhecida, principalmente no seu bairro, né, na escola, por conta dos seus concursos, né, que ela participava de beleza, principalmente concurso relacionado a Miss, né, ela tinha vários prêmios e a mãe dela incentivava muito ela. Ela era conhecida por ser uma criança muito carismática e muito talentosa. Mais tarde, numa entrevista, né, posteriormente ao caso, o irmão mais velho dela, o John Andrew, ele disse que a JonBenét era a criança que não deixava o assunto morrer na mesa de jantar. Ela sempre estava preocupada com todo mundo, ela queria saber o que fizeram no dia, como eles estavam. Então ela era uma criança muito enérgica e muito divertida. Ela sempre dizia também que o sonho dela era ser médica para ajudar as pessoas a ficarem bem. E ela ia muito bem também na escola, ela era muito aplicada. Ela amava português, amava matemática, ela gostava muito de ler e de praticar esportes, principalmente bambolê, esqui e patins. A Patsy, a mãe da JonBenét, ela nasceu em 1956 e ela também era uma ex-artista desses concursos de beleza. Ela já chegou a ganhar um prêmio de Miss, né, de Miss West Virginia em 1997, e ela também era formada em jornalismo pela Universidade de Virgínia. Já o pai da JonBenét, o John, ele era 13 anos mais velho que a Patsy. Ele nasceu em 1943 no Nebraska. Ele possuía o título de presidente de uma empresa muito bem sucedida, né, no ramo de serviços de informática. Então a gente pode dizer que a família era muito bem estruturada, principalmente financeiramente. Para vocês terem uma ideia, eles tinham 2 jatos particulares, tinham um iate, uma casa de férias em Michigan, e em 1999 o patrimônio líquido da família chegou a 6,5 milhões de dólares. No dia 25 de dezembro de 1996, numa noite de Natal, a família Ramsey foi jantar na casa de uns amigos próximos do Fleet e da Priscilla White, e eles chegaram em casa um pouco antes das 22 horas, e eles já colocaram tanto o Burke quanto a JonBenét na cama para dormir. Já às 5h30 da manhã do outro dia, a família acordou normalmente e começaram a se preparar para eles pegarem um voo particular para a casa de férias deles em Michigan. Quando a Patsy foi preparar o café da manhã para a família, logo que ela terminou de descer a escada, perto do último degrau da escada, ela encontrou uma carta destinada ao John. A carta tinha 3 páginas e nela estava dizendo que a JonBenét tinha sido sequestrada, né, e os sequestradores estavam pedindo um resgate de 118 mil dólares. Eles diziam também para a família não chamar a polícia, que eles iriam entrar em contato entre as 8 e as 10 horas da manhã para poder negociar. E é importante também falar que a carta estava assinada como Victory e com a sigla SBTC. Ao contrário do que foi pedido na carta, a Patsy ela liga imediatamente para a polícia. O tom dela estava muito eufórico, muito desesperado. Tem o registro dessa ligação na internet, eu vou deixar aqui na descrição, junto com as fontes. Então ela realmente estava com uma voz de quem não sabia o que fazer, de desespero por a filha ter sumido. No final da ligação, ela grita 3 vezes para eles terem pressa. Fica bem claro que ela gostaria de ter desligado o telefone, mas por algum motivo a ligação não termina e ela se estende por alguns segundos. Nesse momento que a ligação ainda tá rolando, dá pra perceber que a Patsy fala com alguém dentro da casa, mas agora o tom dela é bem calmo, como se nada tivesse acontecido. A operadora que atendeu a Patsy aqui em Arcoleta, ela disse que pareceu que a Patsy disse: ok, chamamos a polícia, e agora? De qualquer forma, ela enviou a polícia até o local. E eles foram muito rápidos, né, até lá. Mas só foram os policiais menos experientes, porque eles estavam em plantão, né, nesse dia do feriado. Os policiais mais experientes estavam de folga. Além de ligarem pra polícia, os Ramsey também ligaram pros amigos deles, os White, né, que eles jantaram na noite anterior, para ajudar na busca da JonBenét. O que era muito incomum, né, numa cena de crime como essa, já que todo mundo sabe que muitas pessoas no local podem contaminar as provas. Por volta das 7h30 da manhã, o pai da JonBenét, o John, ele saiu de casa falando que ia tentar conseguir os 118 mil dólares que os sequestradores tinham pedido. Somente às 10 horas da manhã, o quarto da JonBenét foi lacrado para ninguém poder entrar. Então, assim, a mãe dela ligou pra polícia por volta das 5h30 da manhã. E o quarto dela só foi fechado às 10 horas. Então, ali tinha muita chance de toda a cena do crime estar, tipo, totalmente contaminada. Fora isso também, nessas 10 horas,
se encerrava, né, o prazo dos sequestradores entrar em contato. Até ali ninguém tinha feito nenhum tipo de contato e não tinha nenhum sinal da JonBenét. Nesse momento, até o FBI tinha sido envolvido no caso, né? Eles chegaram no local, grampearam o telefone e também designaram uma detetive para acompanhar o caso. Assim que os policiais e os investigadores chegaram na casa, eles já foram logo examinar, né, a carta de resgate. E eles acharam muito estranho, porque a carta tinha 3 páginas, assim, é uma coisa muito incomum em caso de sequestro. Geralmente o sequestrador vai escrever o menos possível para ele não ser descoberto. Mas nesse caso tinha 3 páginas. Todo o material usado para fazer a carta, tanto as folhas quanto a caneta, eram de dentro da casa e pertenciam a Patsy. Então os policiais realmente acharam muito esquisito essa situação. Outra coisa que eles acharam estranho foi o conteúdo da carta, né? A maioria eram frases sem sentido ou frases repetidas, até chegar a parte do valor do resgate, que era de $118 mil, que era o valor que o John tinha ganhado aquele ano como um bônus de Natal. Era exatamente esse valor, $118 mil. Então, ou seria uma coincidência, né, muito grande, ou o sequestrador conhecia muito bem a família, tipo, a ponto de saber o quanto o John ganhou num bônus de Natal no emprego dele. Às 13 horas, o John e o Fleet, eles desceram para procurar a JonBenét no porão de novo. E antes mesmo de acender a luz, o John gritou ter encontrado a JonBenét. Ela estava enrolada num cobertor, a boca dela estava tampada com uma fita adesiva, e ela estava também com alguns garrotes no braço e no pescoço. O do pescoço estava sendo apoiado com um pincel. Nesse momento que eles encontraram a JonBenét, infelizmente ela já estava morta. Ele pegou o corpo, levou-a pra cima, pra sala, e ele ainda tentou tirar os garrotes do pescoço e dos braços dela. Ele tirou a fita adesiva da boca dela e deixou o corpo no chão. Nesse momento que ele deixou o corpo no chão, veio um policial e moveu o corpo pro sofá, e ali ela permaneceu até as 20 horas. Foi quando um legista veio buscar. Então, tudo foi muito demorado, tudo foi muito mal feito, porque tinham muitas pessoas na casa, tava tudo sendo contaminado, né? Eles moveram o corpo, muitas pessoas colocaram a mão, então se tinha alguma prova ali, certamente. Agora ela estava muito prejudicada. Após a investigação do legista, o laudo foi que a JonBenét morreu por estrangulamento por ligaduras e também por lesões crânio-cerebrais. Ela estava com várias escoriações, né, no corpo, nos braços, na bochecha, nas costas, com uma lesão, né, que foi a principal causadora da morte dela na cabeça. Essa lesão ela foi feita por um objeto não identificado até hoje, mas no dia do ocorrido tinha uma lanterna que era totalmente compatível com a batida na cabeça dela. Além disso, tinha sangue na calcinha dela, isso também indicava uma possível agressão sexual. Agora, para vocês terem uma noção, né, do local do crime, a casa era enorme, a casa dos Hennessy. Ela tinha 4 andares, 5 quartos, tinham muitas escadas, e o porão era enorme também, ele se estendia por embaixo de toda a casa, né? E ele era dividido também em várias salas, e a cada sala tinha uma funcionalidade, como, por exemplo, a sala para as crianças brincarem, uma sala só para decoração, outra sala só para materiais de pintura, enfim, era dividido dessa forma. Uma dessas salas, ela tinha uma janela que dava pro lado de fora da casa, e essa janela estava quebrada, ela tinha sido quebrada há muito tempo já, bem antes do assassinato da JonBenét. E ela nunca foi consertada, porque o John disse que às vezes ele esquecia a chave da casa e entrar por ali era mais fácil. Então os policiais acreditavam, né, que a pessoa que entrou, ou as pessoas, entrou por essa janela, tanto que tinha uma mala que estava embaixo da janela do lado de dentro, que pode ter facilitado a saída, porque a mala não estava ali. Já o corpo da JonBenét, ele foi encontrado também em uma dessas salas, né? Mais especificamente uma sala de vinhos da família, e ela não tinha nenhuma janela. Após as investigações, em 2003 e em 2008, os pais da JonBenét, a Patsy e o John, que eram considerados suspeitos do caso, eles foram descartados como suspeitos porque o DNA que estava no corpo dela não batia com um deles. Era o DNA de um homem desconhecido. 2 outros homens foram considerados suspeitos do caso. Um deles era o Gary Olivia, que é um pedófilo condenado. Ele, num dia depois do caso, no dia 26, ele ligou para um ex-colega dele de classe e disse que ele tinha machucado uma garotinha. E depois também ele confessou várias vezes por meio de cartas para esse amigo que ele tinha matado a JonBenét. Mas a polícia até hoje ela segue bem sigilosa em relação ao envolvimento dele com o caso. E não se sabe se ele foi ligado oficialmente ao caso ou não. Outro homem que foi considerado suspeito pelo assassinato da JonBenét foi também um professor chamado John Carr. Ele confessou, né, o assassinato, mas depois de vários testes eles descobriram que o DNA dele não tinha nenhum resquício do DNA nem no corpo da JonBenét nem na casa dela. Apesar do caso ter tomado muita proporção da mídia, né, por ser uma criança filha de uma família muito rica, muito influente, e ela era também conhecida, né, pelos concursos, não tem nenhum sinal do assassino da JonBenét, nenhuma pista muito concreta, e até hoje, depois de 20 anos, o caso não tem solução. Com tudo isso, com toda essa mobilização da mídia, várias teorias sobre o caso foram criadas. Bom, a maioria das teorias, ela aponta para que o culpado do assassino tenha sido o pai, o John,
né? E a família toda tem acobertado o caso, principalmente porque ele disse que no dia anterior ele carregou a John Benet do carro até o quarto dela, mas eles fizeram vários testes e não tinha nenhuma amostra de DNA, não tinha nenhum resquício do DNA da John Benet no pai, nas roupas dele e nem de ninguém da família. A detetive que estava designada para o caso, ela disse também que o John ele estava agindo muito estranho, né? Durante a procura, ela disse que enquanto a filha dele estava desaparecida, ele chegou a ler as correspondências da casa, que é muito esquisito, e também aquela coisa que eu já comentei, de ele ter gritado que encontrou o corpo antes mesmo do Fleet acender a luz. É muito esquisito, até porque o corpo estava coberto, então como ele poderia ter tanta certeza assim? A outra teoria aponta para que o culpado seja o Burke, o irmão de 9 anos da John Benet. Isso porque ela teria roubado um abacaxi da tigela dele que ele estava comendo, e aí ele se enfureceu e atacou a John Benet com uma lanterna que estava do lado da tigela dele de abacaxi na bancada, aquela lanterna que era compatível com a batida na cabeça dela. A autópsia revelou que no estômago da John Benet tinha um abacaxi não digerido, então ela teria comido ele um pouco antes, né, do assassinato. E o mais estranho de tudo isso é que os pais, tanto o John, mas principalmente a Patsy, negaram, assim, de todas as formas a existência desse abacaxi, falaram que eles não serviram abacaxi para as crianças e nem era do costume deles comer abacaxi esse horário. Mas a tigela de abacaxi estava lá na mesa. Pessoas muito próximas da família, inclusive uma ex-governanta da casa, disseram que o Burke ele era bem violento, né, principalmente com a John Benet. Ele perdia a cabeça muito fácil, inclusive ele já atacou ela com um taco de golfe no rosto, ela teve que ir pro hospital, então isso poderia ser uma coisa que aconteceu, ele acabou matando ela sem querer, e a família tentou acobertar ele. Há uma outra teoria que é mais fraca, que a Patsy teria sido a culpada, né, de matar a John Benet. Porque a John Benet ela tinha um problema muito comum entre as crianças, né, que é fazer xixi na cama, e a Patsy ela ficava muito irritada com isso. Então, talvez num momento de fúria, de muita raiva por a filha ter feito isso, ela pode ter atacado ela. É importante ressaltar que a família, eles eram muito ricos e eles eram muito influentes também. Então, várias coisas que eles fizeram, não dá pra saber, não fica claro se foi proposital ou não, mas atrasaram muito as investigações. Vale ressaltar que eles não falaram formalmente com a polícia por mais de 100 dias, e no dia 1 de janeiro de 1997, eles deram uma entrevista pra CNN, tipo, menos de uma semana depois do caso. Então eles não falavam com a polícia, mas eles deram uma entrevista. Então isso deixava o caso ainda mais estranho. E eles também se recusavam a assinar mandados da polícia, mandados de busca em contas bancárias, em registros telefônicos. Então, realmente, foram coisas que atrapalharam bastante a investigação. Outra coisa que reforça, né, as teorias que a família foi culpada é a carta. Além de todas as coisas estranhas que eu citei, né, sobre a carta, uma especialista analisou toda a carta e ela disse que a letra era extremamente parecida com a da Patsy. Também tinha algumas características que apontavam ser de uma pessoa mais velha, de uma mulher, né, porque a carta não possuía gírias, ela estava escrita bem certinha, não tinha erros de ortografia. Palavras muito difíceis estavam escritas, assim, perfeitamente. Então, era uma coisa que apontava bastante, assim, pra ter sido escrita pela Patsy. Fora isso, não houve nenhum sinal de arrombamento na casa, né? Então, realmente, todas as suspeitas se concentravam naquela janela quebrada. Mas tem um porém, aquela janela, ela tava cheia de teia de aranha e cheia de poeira. Então, assim, se alguém tivesse tentado entrar por ali, provavelmente retiraria, né, as teias de aranha, mexeria na poeira, mas ela tava parecendo intocada. Eles recriaram depois a cena e eles colocaram 2 pessoas pra tentar entrar e sair por aquela janela, né, pra ver se conseguiriam fazer isso sem mexer nas teias de aranha e sem mexer na poeira, mas nenhuma tentativa que eles fizeram deu certo. Todas as tentativas, as teias de aranha saíam e mexia na poeira, né? Dava bastante a entender que a pessoa não entrou por aquela janela. Além disso, também, ao redor da janela e na janela não tinha nenhuma impressão digital. Outro ponto foi que alguns vizinhos perceberam que a luz da cozinha dos Ramsey, ela foi acesa na noite do crime e também no dia anterior, que era muito incomum porque aquela luz nunca ficava acesa. E outros vizinhos também falaram. E uma mulher que estava passando correndo ali, uma corredora, ela disse que as luzes de segurança que tinham em volta da casa, do lado de fora, estavam desligadas na noite do crime. Outros vizinhos também relataram ter ouvido um grito entre meia-noite e 2 horas da manhã. Outra teoria do caso é que teria sido um homem não identificado, conhecido como Ninja Guy. 9 meses depois do ocorrido com a John Benet, uma menina chamada Amy, de 14 anos, foi atacada na casa dela, enquanto os pais dela dormiam. E os pais dela falaram que ele era como um fantasma, assim, porque ele entrou na casa sem acordar ninguém, sem fazer nenhum tipo de barulho, cometeu todo o ato lá e foi embora, e ninguém viu por onde ele saiu, nem por onde ele entrou, e até hoje ninguém sabe. O único problema dessa teoria é a idade
da Amy, porque alguns estudos revelam que os pedófilos geralmente não mudam o foco de idade, e entre a Amy e a JonBenét tinha uma diferença de 8 anos. Outra teoria é que teria sido um homem chamado Bill McReynolds. Ele era bem conhecido por se fantasiar de Papai Noel nas noites de Natal, e ele teria ido várias vezes, né, no Natal na casa dos Ramsey, inclusive no Natal em que a JonBenét foi encontrada morta. Ele foi lá no dia 23 de dezembro, poucos dias, né, antes do acontecido. Inclusive, os próprios Ramsey pediram pra ele ser investigado mais a fundo por conta do comportamento dele esquisito em relação a JonBenét. Ele chegou a dizer pra esposa dele que ele queria que ela misturasse as cinzas dele com as cinzas da JonBenét quando ele morresse. Então, era realmente bem esquisito essa relação, esse pensamento, essa obsessão que ele tinha com ela. Além disso, na noite de Natal, a JonBenét disse repetidas vezes que ela iria encontrar com o Papai Noel depois do Natal, que ele ia fazer uma surpresa pra ela e que isso era um segredo. As pessoas que estavam lá ainda questionaram ela, né? Acharam esquisito, falaram que não, que o Papai Noel iria vir naquela noite mesmo, porque aquele era o dia do Natal, mas ela disse que não, que ele falou pra ela que ele iria depois do Natal. Então, isso também foi lembrado por ser uma ligação, né, com o Bill. Assim, qualquer suspeito, qualquer pista nesse momento era válida. Outra teoria é que pode ter sido uma ex-governanta da casa, a Linda Hoffman, e o seu marido. Essa teoria é sustentada no argumento de que a Linda, ela precisava de dinheiro nessa época. Algumas parcelas do aluguel da casa dela estavam atrasadas, então pode ser por isso que teria pedido a quantia de 118 mil, né? Nesse caso poderia fazer sentido. E ela e o marido trabalhavam na casa, já trabalharam, então eles conheciam tanto os hábitos, né, de toda a família, quanto também a estrutura da casa. Essa teoria é baseada nesse sentido. A última teoria é de que tenha sido alguém aleatório, realmente um estranho, que entrou na casa e tentou sequestrar JonBenét, e o sequestro não deu certo. Então ele acabou a matando por algum motivo. Um indício que reforça essa teoria é que no corpo e nas roupas da JonBenét foram encontradas algumas fibras daquela mala que estava embaixo da janela. Então isso pode indicar que o sequestrador colocou a JonBenét dentro da mala para sair da casa sem chamar atenção. Outro ponto que reforça essa teoria é que os Ramsey, eles fizeram uma decoração aberta à visitação na casa deles nesse Natal, um pouco antes do dia do Natal mesmo, e cerca de 2.000 pessoas entraram na casa para ver, né, essa decoração, então qualquer uma delas poderia ser considerada suspeita. Além do mais, nessa época da visita, moravam cerca de 38 criminosos sexuais ali a poucos quilômetros da casa, então pode ser que algum deles tenha ido visitar a casa e tenha percebido a JonBenét ou alguma coisa do tipo. Bom, essas são algumas teorias, né, sobre o caso, porque tem muitas, é um caso muito misterioso realmente. Não ter solução até hoje com uma família tão rica e influente, eu acho muito estranho. Particularmente as teorias que envolvem a família, eu acho que são as que mais fazem sentido, porque eles teriam atrapalhado a investigação, é uma coisa que pega muito, assim, né? Porque qualquer família iria, tipo, ajudar ao máximo pra encontrar quem fez isso com a filha, sabe? Então, realmente é bem estranho. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham dessas teorias, qual vocês acham que faz mais sentido ou qual não faz, ou também se você tiver alguma teoria. Após o acontecido com a JonBenét, a família voltou pra Atlanta, né? O Burke, ele foi para a universidade, hoje em dia ele trabalha no ramo da indústria tecnológica e vive uma vida tranquila. A sua mãe Patsy, ela faleceu de câncer no ovário em 2006 e o pai dela se casou pela terceira vez e agora ele vive com a sua nova esposa em Michigan. Atualmente, apesar de todas as dicas, né, enviadas, de toda a comoção da mídia, das pessoas, para tentar desvendar o caso da JonBenét é um caso sem solução, né? Não tem nenhuma direção concreta, não tem um suspeito, é um caso muito misterioso. Tem um grupo online que tá tentando fazer testes com DNA genealógico. Eu espero muito que dê certo, que consigam encontrar, né, o culpado de quem fez isso com a JonBenét. Porque ela era só uma menininha de 6 anos, ela tinha uma vida brilhante, assim, pela frente. E foi tudo interrompido, então é muito triste. E eu espero mesmo que esse caso seja solucionado logo. Então é isso, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um caso não solucionado. Eu gosto bastante de pesquisar casos desse tipo, porque envolve várias teorias, né? Muito mistério. Então, se vocês gostarem também de casos assim, deixem aqui nos comentários e deixem sugestões também de casos não solucionados e também solucionados, que eu vou anotando aqui e vou fazendo todas as sugestões que vocês me derem. Esse caso, inclusive, foi uma sugestão de uma inscrita. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal e deixar seu gostei. E até o próximo vídeo.